Bom dia, gente! Como vocês estão? Terminamos o livro Nosso Lar, hein? Terminamos ontem. E agora vamos começar um novo livro. Quem não conseguiu acompanhar, eu tô editando os vídeos e tô colocando no YouTube. Então, se você quiser ouvir o livro Nosso Lar, que fala do plano espiritual, fala para onde a gente morre, para onde a gente vai depois que morreu, aqui na Terra, vai lá no YouTube. Eu vou deixar o link depois aí nos comentários. Aí lá você vai poder ver no meu canal vários livros. A gente já leu esse último, Nosso Lar. A gente leu o Ave Cristo, que foi o primeiro. Depois, na sequência, Cidade no Além. Cidade no Além, vamos dizer que é uma introdução para o livro Nosso Lar. É um livro mais adolescente, então fica mais fácil de compreender. Tem mapinha, tem foto, quer dizer, não é foto, né? Desenho de como é o nosso lar. Depois eu li o Nosso Lar, que fala exatamente o que fala no livro Cidade no Além. É interessante. Para quem gosta, é muito legal. Quem é espírita, melhor ainda. Mas esse daqui é o próximo livro que vamos ler. Notáveis Casos de Chico Xavier. É um livro curtinho, pequeno, e a gente vai ler ele, acho que eu, rapidinho. Mas é isso aí, gente. Vamos começar hoje, então, a leitura do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Então, vamos à introdução. Acolhendo sugestão de vários companheiros de doutrina, resolvi despretensiosamente elaborar esse texto concernente a fatos edificantes, por mim observados no decurso do longo convívio com Chico Xavier. Tive a felicidade de estar dele muito próximo desde 1959, quando cursava o último ano de medicina em Uberaba, mantendo intensos contatos com esse generoso amigo até a sua morte física. Com essa convivência, os laços de amizade se estreitaram já em nosso segundo encontro, que se deu de maneira bastante surpreendente. Nos fins da tarde, eu gostava de passear de carro com minha esposa, Terezinha, e nosso filho mais velho, que não havia ainda completado 2 anos. Numa destas tardes, estávamos próximos da casa onde residiam Valdo e Chico. Meu filho subitamente começou a tremer, a ficar estranho, nervoso. Alguma coisa esquisita estava ocorrendo com ele. Valdo era meu amigo da faculdade, mas Chico eu apenas tinha visto uma única vez e muito rapidamente. Diante do que ocorria com Max, falei a Terezinha. Seria tão bom se Valdo desse um passe no menino. Estávamos cerca de 200 metros de distância da casa, quando observamos que, sem razão aparente, eles abriram a porta e saíram à rua. Então, dirigindo-nos até onde estavam, e pedi a Valdo que fizesse um passe no Max. Com o passe, o espírito saiu do menino e se incorporou violentamente na Terezinha, sendo retirado pelos benfeitores espirituais em função da imediata atuação de Valdo e Chico. Após a inusitada situação em que se evidenciou a mediunidade de minha esposa, Chico nos convidou para que tomássemos parte das sessões de desobsessão
assim que fossem iniciadas na futura comunhão espírita cristã, o que fizemos com regularidade até nos mudarmos para São Paulo. Desde que Chico se transferiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, eu e Terezinha, hoje residente no mundo dos espíritos, passamos a acompanhá-lo nas peregrinações. Ele visitava casebres, distribuindo alimentos e roupas, além de consolar os aflitos. Também o acompanhávamos nas reuniões em casas de amigos, na sua residência e no centro espírita, onde, como apóstolo do alto, ensinava-nos o Evangelho de Jesus. Se com ele muito aprendemos, sentimos que a nossa responsabilidade assumiu proporções gigantescas, acarretando-nos à mente tremenda frustração gerada pela nossa incapacidade de pôr em prática como devíamos o que nos ensinou por sermos destituídos de maior evolução espiritual. É imperioso registrar que Emmanuel, ligado a Chico desde tempos remotos, sempre ele exigiu rigorosíssima disciplina, que foi cumprida à risca. Quando Kardec dedicou-se à codificação do Espiritismo, Emmanuel foi colaborador espiritual do Consolador Prometido, sendo de sua autoria espiritual a mensagem intitulada O Egoísmo, que encontramos no capítulo 12, item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados à noite, prazerosamente acompanhávamos Chico nas memoráveis peregrinações. Ao retornarmos à comunhão espírita cristã, depois da prece e leitura do texto psicografado, dirigíamos-nos ao café ao lado, onde ouvíamos Chico transmitir, como sempre, notáveis ensinamentos entremeados por suas peculiares brincadeiras. Ao terminar o curso médico em Uberaba, transferi-me para São Paulo com a recomendação de Chico para que procurasse José Gonçalves Pereira, o Céu Gonçalves, na companhia de Joaquim Alves, o Jô, de Bissoli, Isaurinha, Dona Isolda e outros amigos. Eu tomava parte no culto do Evangelho no Lar, aos domingos, na sua residência. Atendi pacientes na casa transitória durante 10 anos. Por orientação do Chico, sou um dos fundadores do Centro Espírita União, dirigido pelos amigos Nena e Galves, onde Chico atuava como médium quando vinha a São Paulo e alegremente varava a noite atendendo ao público e autografando livros. Chico gostava de estar no meio do povo. Parafraseando o grandioso apóstolo João Evangelista a respeito de Jesus, se fosse possível registrar todos os notáveis feitos de Francisco Cândido Xavier, realizados no decurso de seu insuperável mandato mediúnico, não haveria espaço nas bibliotecas para conter tantos livros. A gloriosa expressão de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, é perfeitamente aplicável a Chico Xavier. Não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Oswaldo de Castro, São Paulo, setembro de 2015. Então essa foi a introdução e a gente descobriu que o autor era amigo e conhecido do Chico. Vamos admitir, conhecido e amigo do Chico Xavier. Então em 2015 que ele escreveu esse livro, há 5 anos atrás.
Acho que vai ser legal esse livro. Vamos ler mais um pouquinho. Como conheci Chico Xavier? Cirurgião dentista especializado em cirurgia bucomaxilofacial, difícil falar isso, hein? Bucomaxilofacial. Estava vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no setor de cirurgia plástica. Em 1954, ao prestar exame vestibular na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba, hoje Universidade Federal, fiquei conhecendo Valdo Vieira, que cursava o último ano de odontologia. Ao concluir o curso, Valdo foi aconselhado pelo espírito André Luiz a fazer medicina, porque os espíritos ligados a Chico precisavam dele como médico. Sugestão que prontamente atendeu. Ao mesmo tempo, Chico em Pedro Leopoldo, então muito doente, recebeu do plano espiritual a informação de que estavam preparando um médico para cuidar dele. Valdo era excelente médium e profundo conhecedor da doutrina espírita. Aprendi muito com ele. Éramos vinculados por laços de fraternal amizade. Aconselhou-me a ler as obras de Kardec, Emmanuel e André Luiz. 10 anos antes de transferir-se para Uberaba como funcionário do Ministério da Agricultura, Chico foi designado para ir àquela cidade a serviço na exposição de gado. Ao chegar, ouviu de um espírito a informação de que um dia mudar-se-ia para lá. Chico desconsiderou o aviso. Pensou, isso é um absurdo. Eu nasci e sempre vivi em Pedro Leopoldo, onde tenho minha família e não pretendo de lá sair. Mais tarde, em janeiro de 1959, Valdo levou Chico para Uberaba. No período de transição da mudança, receberam em parceria o livro Evolução em Dois Mundos, cujos capítulos foram psicografados alternadamente. Chico recebia um capítulo em Pedro Leopoldo e Valdo recebia o seguinte em Uberaba, até a conclusão do livro. Logo que Chico passou a residir em Uberaba, pudemos abraçá-lo pessoalmente. O primeiro contato foi rápido, mas lembro-me de que ele me falou: estou escutando que o Dr. Francisco Fajardo vai ajudar o senhor nas cirurgias. Referia-se a um médico do plano espiritual. Quando eu e Terezinha conversamos pela segunda vez com Chico, ele já nos convidou para tomar parte das sessões de desobsessão que se iniciavam na Comunhão Espírita Cristã, como menciono no capítulo anterior. Nessas sessões, havia manifestações terríveis dos espíritos das trevas que comunicavam, sobretudo objetivando a separação de Chico e Valdo. Diziam que evitariam todos os meios para separá-los e, se não pudessem atuar sobre o mais velho, Chico, atingiriam o mais moço, Valdo, buscando assediá-lo pelo sexo e pelo dinheiro. Tanto fizeram que conseguiram separá-los. Valdo deixou Chico sozinho em 1966, buscando novos caminhos em sua vida. A cirurgia de Chico. De acordo com o Código de Ética, o médico deve guardar segredo profissional no que tange aos seus pacientes. Porém, quando se trata de pessoas conhecidas,
qual Chico Xavier, de destaque público, como observamos amplamente na mídia, e como o fato em questão espalhou-se no meio espírita, tomamos a liberdade de divulgá-lo, por considerar um esclarecimento a respeito do que ocorreu no hospital útil e rico de revelações, como veremos adiante. Chico sofreu terrivelmente durante anos, em consequência de retenção de urina devido a um adenoma de próstata, tumor benigno, além de uma hérnia inguinal recidivada, já anteriormente operada, que muito o incomodava. Confidenciou-me que um dia precisaria ser operado e que o Dr. Bezerra lhe dissera que ele somente o seria quando quisesse, quando tivesse vontade, pois ninguém iria interferir no seu livre-arbítrio. Esse dia chegou. Fiquei atônito quando me encarregou de escolher o médico e o hospital, afirmando que eu deveria tomar parte na cirurgia. Rogou-me também que mantivesse sigilo a respeito. Segundo ele, a operação não poderia ser feita em Uberaba, para não causar compreensível tumulto, e sim em São Paulo. Seu pedido me deixou aturdido, pois além da tremenda responsabilidade de que Chico me investira, senti-me destituído do mérito que absolutamente estava longe de possuir. Recomendou-me que somente Nena Galves, Susana Moucinho, Terezinha, a minha saudosa esposa, e eu poderíamos saber de sua solicitação. Depois de alguns meses, voltei a Uberaba sem avisar o Chico, e quando ele abriu a porta, já me esperava com todos os exames pré-operatórios na mão. Ao retornar a São Paulo, apresentei-os ao urologista Dr. Levi de Almeida, no Hospital Santa Helena. Expliquei-lhe que se tratava de uma pessoa a quem eu queria muitíssimo bem, sem porém identificá-la. Cada cirurgião tem a sua equipe organizada e não teria propósito eu lhe pedir para auxiliá-lo. Contudo, para minha surpresa, ele disse: "Eu opero e você me ajuda." Marcamos o dia e na véspera, Galves e eu apanhamos Chico no aeroporto. Ele veio sozinho de Uberaba. Levamo-lo ao consultório do urologista, Dr. Levi, que ao vê-lo perguntou: "Você não é o Xavier, não?" Chico humildemente respondeu: "Seu criado." Interessante o Levi tê-lo identificado, pois o Chico ainda não era tão conhecido, já que sua presença na mídia televisiva ocorreria na década seguinte. Internamo-lo à noite. À entrada do Hospital Santa Helena, Chico perguntou-me se o tumor não poderia tornar-se maligno, expressando-se precisamente assim: "Dr. Osvaldo, o adenoma não pode transformar-se em adenocarcinoma?" Então ponderei: "Fique tranquilo, a imagem radiológica está muito nítida. O tumor é benigno." Em seguida, respondeu-me Chico que durante a anestesia não lhe ministrassem adrenalina, pois, segundo André Luiz, lhe faria mal. Acomodou-se no quarto 72 e foi operado no dia 29 de agosto de 1968. Dona Erna presidia a Fundação
Antônio e Helena Zerner, na substituição aos seus fundadores, Antônio e Helena, falecidos. Tratava-se de um casal de alemães, como também era a alemã Dona Erna, amiga e pessoa da absoluta confiança deles. Ao saber que Chico estava internado, ela deu ordem para que fosse instalada uma extensão telefônica no quarto, a fim de que ele pudesse comunicar-se com os familiares de Pedro Leopoldo, e foi visitá-lo. A presença de Dona Erna lhe causou surpresa. Ele já a conhecia havia algum tempo, porém ignorava que o Hospital Santa Helena pertencesse à fundação dirigida por ela. A respeito dessa nobre dama, ouvi do Dr. Américo Zoppi, diretor clínico do hospital, o surpreendente depoimento. A Fundação Antônio e Helena Zerner não existiria mais, não fosse Chico Xavier. Quando ambos faleceram, Dona Erna assumiu o controle da fundação, mas houve um longo processo judicial provocado por terceiros que objetivavam transferir a fundação para a Alemanha. Nesse período, Dona Erna visitava o Chico com frequência em Pedro Leopoldo e era orientada espiritualmente por Bezerra de Menezes e pelo casal Antônio e Helena Zerner. Dona Erna ganhou a causa e a fundação continuou suas atividades no Brasil. No quarto que lhe fora reservado, Chico visualizou aparelhos espirituais nos 4 cantos do teto, e Dr. Bezerra lhe explicou que esses equipamentos eram resultantes de preces feitas em favor do paciente que o antecedera naquele leito. Legal isso, né? Durante a primeira noite no hospital, Dr. Bezerra o conduziu em espírito numa espécie de elevador até um local que lhe pareceu estar situado no subsolo, onde havia uma enfermeira com pacientes internados. No dia seguinte, explicou-lhe: como a fundação praticava muita caridade no Hospital Santa Helena, o plano espiritual tinha por ela especial carinho, e os desencarnados no hospital eram conduzidos àquele local, onde recebiam os primeiros socorros, para depois serem encaminhados a outros setores de atendimento no plano espiritual. Muitos anos depois, o anestesista que acompanhava minhas cirurgias, Dr. Leonardo Gellen, foi informado de que o hospital havia sido vendido para um plano de saúde que, necessitando ampliá-lo, construiu outro prédio no terreno ao lado. Ao serem feitas as escavações para os alicerces da nova edificação, foi encontrada no subsolo, para a surpresa de todos, uma enfermaria cuja existência era desconhecida, não havendo mesmo planta alguma a ela referente. Foi essa enfermaria que o Dr. Bezerra levou o Chico, conforme já mencionei. Legal essas coisas. Certamente um elevador espiritual. Quando ele foi conduzido ao centro cirúrgico, acenava aos circunstantes com o seu sorriso de sempre. Informou-nos, depois da operação, que Meimei permaneceu nele incorporada durante 48 horas. O colega que cuidava da anestesia, Dr. Reinaldo Pascoal Russo, até então não era espírita, mas se comoveu muito com o Chico e, enquanto o Levi operava, disse-me ao ouvido: se você falar em pagamento,
nós vamos brigar. Este homem só faz caridade. Dr. Levi se havia proposto a fazer a cirurgia da próstata e em seguida operar também a hérnia, que muito incomodava o Chico. Porém, observando a complexidade, ficou indeciso e falou-me: Osvaldo, a próstata eu garanto, mas a hérnia eu não sei não. Preocupado, pensei: o Zop bem poderia estar aqui, pois tenho certeza propor-se-ia a operar. Parece incrível. Recordo-me bem até hoje como se tivesse me ouvido. Imediatamente, o almérico Zop entrou na sala e, sorrindo, perguntou: precisam de alguma coisa? Levi, aliviado, pediu-lhe que operasse a hérnia, o que Zop fez com extrema solicitude. Nema Galves, Susana e Terezinha permaneceram no quarto fazendo vibrações e preces, e em determinado momento um espírito amigo falou a Nena que o Zop, seu amigo de infância no bairro do Brás, em São Paulo, operava a hérnia do Chico. A despeito de ser o diretor clínico do hospital e excelente cirurgião, não estava programado que ele operasse a hérnia do Chico, e sim o Levi de Almeida. Concluído o procedimento cirúrgico, fui ao quarto e ao entrar eu lhes contei. Correu tudo bem. A hérnia foi Zop que operou. Um dos acompanhantes observou. Nós já sabíamos, um espírito contou a Nena. No período pós-operatório, foram mantidos aparelhos fluídicos espirituais no quarto até a retirada da sonda, e os espíritos faziam fila para visitá-lo, o que emocionava muito a Chico. Lembro-me de um momento em que ele exclamou: Alta de Souza! Por considerar oportuno, tomo a liberdade de relatar o seguinte fato. Chico descreveu com minúcias a presença de meu avô no quarto do hospital. Chegou a fazer-me uma impressionante revelação. Eu estou achando muito parecido com o senhor. Meu pai sempre falava da semelhança entre mim e meu avô. Agradavelmente surpreso, eu lhe perguntei: ele está sozinho? Explicou-me Chico. Não. Está acompanhado de um negro que, identificando-se por Amaro, informa que nasceu escravo da família em Candeias, Minas Gerais. Amaro diz que uma reencarnação passada foi pai de seu avô e, em decorrência de desavenças, expulsou-o de casa. Desencarnado e tomado pelo remorso no plano espiritual, pediu aos benfeitores para reencarnar como escravo de seu avô. Seu pedido foi atendido e na nova existência ambos moraram na fazenda em Candeias. Como foram pai e filho na vida anterior, Amaro pai e meu avô filho. Havia entre eles grande afinidade. Confirmado o que Chico revelou, ouvi de meu pai que meu avô, filho do dono da fazenda, e Amaro cresceram juntos e desde a infância tornaram-se amigos inseparáveis. Como os escravos eram considerados um objeto qualquer, sendo meu avô um dos herdeiros da fazenda, ele arquitetou o plano de comprar dos herdeiros os seus irmãos, a parte referente a Amaro. Assim, já moço, quando conseguiu a quantia necessária, comprou a porção dos irmãos
e concedeu alforria a Amaro, dando-lhe a agradável notícia. Amaro, você agora é livre e eu vou tentar a vida no estado de São Paulo. Amaro suplicou-lhe. Ah, patrãozinho, se o senhor permitir, eu irei junto. Só a morte pode nos separar. Como vimos, nem a morte conseguiu separá-los. Ao receber alta, Chico pediu ao Galves que avisasse o meio espírita, permitindo então as visitas. Antes de deixar o hospital, percorreu-lhe as dependências, cujo ambiente tornou-se impregnado de perfume, distribuindo rosas a cada pessoa onde encontrava. Fez questão de ir à cozinha, despedir-se dos atenciosos empregados. Dona Erna recomendou à tesouraria do hospital que a fundação pagasse todas as despesas. Também nenhum médico aceitou remuneração. E vamos parando por aqui. Tá bem legal saber o caso do Chico, né? Notáveis casos de Chico Xavier. Vamos fazer uma prece? Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Obrigada, Senhor, mentores, por terem nos acompanhado na leitura desse livro hoje que estamos começando, que conta um pouco dos casos do Chico Xavier, que já está aí com o Senhor e pode ajudar daí de cima tantas pessoas necessitadas. Pedimos para que mande vibrações para todas as pessoas que estão em hospitais, todos que estão doentes, todos os seus familiares, e se renovando a fé, trazendo alívio de dores físicas e sabendo que tudo vai passar, que não estão sozinhos. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Olá, pessoas! Boa noite! Como vocês estão? Vamos ler hoje esse livrinho, continuar. Então, é Casos Notáveis de Chico Xavier. Mas antes, vamos fazer uma prece, que é sempre bom. Então, sentem-se confortavelmente, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para nos auxiliarem na leitura de mais algumas páginas do livro Notáveis Casos de Chico Xavier. Que possam sair vibrações boas daqui e essas vibrações possam ser levadas para todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, revigorando a fé, trazendo alívio de dores físicas e sabendo que tudo vai passar. É só dar tempo ao tempo. E não estão sozinhos. Sempre estão acompanhados de alguém, mesmo quando eles não conseguem ver ou ouvir as palavras de afeto de quem está do lado deles. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Então vamos continuar lendo esse livrinho que conta casos do Chico Xavier. Da última vez lemos até a página 41. Então hoje vou ler a página 42. Convalescença.
Quando Chico recebeu alta, antes de ir à casa de Galves, saímos do hospital e fomos diretamente à casa da Tarsila do Amaral, pessoa que ele quis visitar em primeiro lugar. O Chico conhecia a Tarsila, hein? Depois de 2 semanas na residência de Galves, em convalescença, levamo-lo ao aeroporto. Ele partiu sozinho para o Rio de Janeiro, onde sua dileta amiga Susana Mouzinho o esperava. De lá foi para Pedro Leopoldo. Quando Chico voltou à sua cidade natal, eu estava em uma jornada científica relacionada à minha especialidade, em Caxambu, Minas Gerais. Preocupado com o seu estado de saúde, tentei uma noite falar-lhe por telefone, mas não consegui. Após várias tentativas, deitei-me e logo adormeci. Durante o sono, Chico apareceu nitidamente ao meu lado e disse-me: "Fique sossegado, estou bem." Quando assim se expressou, pensei ensimesmado. Como ele adivinhou que eu, em Caxambu, estava preocupado com sua recuperação depois da cirurgia recente? Tempos depois, quando Chico voltou a São Paulo, Galves e eu fomos esperá-lo no aeroporto. Ao lhe perguntar como estava, ele inverteu os papéis, dizendo o contrário do que eu supunha. "Eu estou bem, pois você foi me ver." Na realidade, Chico, considerando a minha preocupação com seu pós-operatório, apresentou-se a mim em desdobramento mediúnico e com a modéstia e humildade que lhe eram próprias, inverteu os papéis e disse que eu é que fui vê-lo. Agora fica a dúvida, quem será que foi ver quem? Eu acho que na realidade foi o Chico que foi ver ele. Meu amigo Dr. Elias Boinain. Em 1964, fiz parte da equipe que realizou sessões de materialização em Uberaba com o médium Otília Diogo. Delas participaram um grupo de médiums e também Chico e Valdo. O espírito de irmã Josefa materializava-se como freira, sempre vestindo um hábito branco. Dessa equipe também participou o Elias Boinain, médico do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia de São Paulo. Pois bem, antes do que vou narrar, quero dizer que o Elias não era espírita. Sua família é de Ribeirão Preto, São Paulo, e lá ele formou-se em medicina, radicando-se em seguida na capital paulista. Certa feita, tirou férias e foi visitar a família. Tomou o ônibus em São Paulo e quando chegou à rodoviária de Ribeirão Preto, observou que estava de partida um outro ônibus para Uberaba, Minas Gerais. Pensou e resolveu: vou tomar este ônibus para Uberaba e conhecer Chico Xavier. A família vejo depois. Ao chegar a Uberaba, como não conhecesse ninguém, pôs-se a caminhar sem destino definido, meditando sobre a decisão que lhe parecia estapafúrdia. Que vim fazer aqui assim tão de repente? Já anoitecia e seu projeto inicial, quando deixou São Paulo, era estar em casa com os familiares em Ribeirão Preto. Caminhou até uma praça que identificou como Rui Barbosa. Tomou um táxi e comunicou ao motorista seu desejo de visitar Chico Xavier. O taxista solícito lhe respondeu: eu levo o senhor até o centro onde ele atende.
voltou a meditar sobre o que viera fazer em Umbiraba e indagou a si mesmo: por que não fiquei em Ribeirão Preto? Elias chegou ao centro espírita no exato momento em que a reunião ia começar, com a presença de Chico Xavier. Chico, como de costume, no início da sessão, ditou a Dalva, dirigente dos trabalhos, o nome das pessoas que comporiam a mesa. Elias alongou o olhar, procurando alguém conhecido na multidão, que se acotovelava para ver o saudoso médium. Não reconheceu ninguém. Viu sim Chico atendendo alegre e sereno aos que com ele conversavam, e falou consigo mesmo: tem visto muita gente caridosa, mas ele é diferente. Conversa com todo esse povo que o procura. Eram 8 da noite quando ouviu a Dalva, dirigente do centro, falar: dando início aos nossos trabalhos, vou chamar as seguintes pessoas para compor a mesa. Citou fulano, cicrano, etc. Vários nomes, incluindo o de Ronaldo Ramaciotti e de Caio Ramaciotti. Concluiu a lista de convidados dizendo: e o doutor Elias? Elias ouviu e pensou: deve ser algum advogado, algum médico, algum xará meu. Ninguém se dirigiu à mesa, atendendo ao chamado de Dalva, que solicitou pela segunda e terceira vez a presença desse doutor Elias. Já um pouco assustado, escogitou: estão chamando o doutor Elias e ele não aparece. Pediu então a um garoto que lhe estava próximo para perguntar à senhora Dalva o nome completo do doutor Elias, que com insistência ela chamava. Dalva voltou às anotações e leu com dificuldade: doutor Elias Boanim. E finalmente conseguiu falar: Boaianaim. Meu colega cardiologista, não sabendo o que dizer, sentou-se à mesa na cadeira indicada. Não conhecia nada de espiritismo. Assustado, reprovou-se: por que não fiquei em Ribeirão Preto? Terminadas as explanações da noite, sentado perto do Caio Ramaciotti, Elias puxou conversa e esclareceu: eu sou médico cardiologista e não conheço ninguém por aqui. Caio se identificou como médico e sugeriu que procurasse o Valdo Vieira, também médico, no local do cafezinho. Dr. Elias aproximou-se do Valdo e, após apresentar-se, perguntou-lhe: quem deu meu nome para compor a mesa? Valdo esclareceu: foram os espíritos. Elias pensou: não estou gostando nada disso. Esse homem é louco. Não quero conversa com ele. Deixou o Valdo Vieira e foi atrás do Chico, no meio da multidão. Qual não foi a surpresa quando o médico espontaneamente dirigiu-se a ele e disse: doutor Elias, nós estávamos esperando o senhor aqui. Algo confuso, Elias perguntou-lhe: mas quem lhe deu meu nome? Chico, sorrindo, falou: nossos amigos espirituais. Meu colega entregou os pontos. Emocionado, tornou-se espírita e passou a fazer parte, tempos depois, do grupo de materialização que citei no início deste capítulo. Fica bem evidente que, quando chegou, vindo de São Paulo,
à estação rodoviária de Ribeirão Preto, Elias foi intuído por algum amigo espiritual a tomar o ônibus que dali partia, justamente naquele momento, para Uberaba, a fim de conhecer Chico Xavier. O extraordinário benefício de uma mensagem do Evangelho. Aos sábados à noite, nós acompanhávamos Chico nas saudosas peregrinações, levando um lampião para iluminar a escuridão nos locais visitados. À porta de cada casa, um dos moradores abria o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao acaso, paramos à entrada de um casebre e o morador abriu o Evangelho. Chico leu a lição que se referia ao perdão. No sábado seguinte, no mesmo casebre, de novo o Senhor abriu o Evangelho e a lição foi a mesma. Exaltava o perdão. No outro sábado, pela terceira vez, caiu novamente o mesmo texto. Nesse terceiro sábado, um morador emocionado assim lhe falou, expressando seu linguajar simples: Seu Chico, se não fosse a leitura que o senhor fez, eu tinha matado o meu genro. Sábado passado, o senhor leu pela segunda vez a lição que fala do perdão. Pouco tempo depois, meu genro me deu um tiro com revólver, mas não acertou. Eu peguei a espingarda e quando fui atirar, lembrei do que o senhor leu. Abaixei a arma e perdoei ele. É surpreendente como atua o plano espiritual em nosso favor. Verdade. Os espíritos que acompanhavam o Chico, sentindo que algo muito grave iria ocorrer com a família daquele casebre, fizeram aquele senhor abrir a lição sobre o perdão por 2 vezes e puderam evitar a fatalidade familiar. No terceiro sábado, caiu a mesma lição ao acaso para que o sogro se certificasse de que agira corretamente, não revidando a agressão do genro. Naquele singelo ambiente, com carência material e afetiva presentes, Chico foi instrumento da espiritualidade, evitando que uma tragédia de grandes proporções destruísse o lar. Essa lição que aprendi na peregrinação permanece comigo. Quanto bem o meu querido amigo espalhou pelo mundo em sua existência. Outro caso. O bancário de Belo Horizonte. Trata-se de uma situação real muito triste, mas com final feliz. Havia em Belo Horizonte um bancário que apreciava pescaria. O casal tinha uma filha que completara 2 anos de idade. Num domingo, foram pescar e a levaram. Ele pescava com a esposa e a filha numa canoa. Por uma infelicidade, a criança caiu no rio. O bancário pulou para salvá-la e quando conseguiu apanhá-la, ela já estava morta. Desesperado, em prantos, com a menina nos braços, fez o juramento de nunca mais pensar em pescaria. Com profundo sentimento de culpa, a vida dele não tinha mais sentido. Não saía de casa a não ser para o trabalho. Deixava o lar cabisbaixo, conversava pouco, cumpria o seu dever no banco e voltava para casa. Tempos depois, o casal teve outra filha. Quando ela completou 2 anos, num domingo, o bancário comentou com a esposa: Hoje me deu uma coisa, me deu uma vontade irresistível de pescar e vou levar nossa filha. A esposa, assustada, refutou: Você está doido? Então eu vou junto e ela não vai entrar na canoa. Foram ao mesmo lugar da tragédia.
Ao chegar ao local da pescaria, a menina assustou-se e, bastante nervosa, exclamou ao pai: "Cuidado, papai, senão eu vou morrer de novo." "Que pescaria o quê?" Dirigiram-se a Pedro Leopoldo e procuraram Chico Xavier, que, ouvindo atentamente o relato dos pais, afirmou com seu complacente sorriso: "A filha tão querida voltou." Com essa revelação feita pelo Chico, os pais deixaram Pedro Leopoldo felizes, regressando ao seu lar e se tornaram espíritas. Meu Deus, até arrepiei. A menina morre, depois no mesmo dia, quer dizer, não no mesmo dia exato, mas no mesmo domingo, né? No mesmo dia da semana, o pai resolve pescar e leva a filha. E a filha fala pro pai tomar cuidado. Gente, é a mesma menina, o mesmo espírito. Ai, que bonito isso, né? Isso é tão legal. Chico e o industrial. Chico relatou-me que há muitos anos, ainda residindo em Pedro Leopoldo, ele atendia a uma fila de consulentes quando observou a atitude estranha de um homem que caminhava do lado de fora, nervosamente de um lado para outro. Emmanuel mostrou-lhe numa tela a cena de um jovem cometendo um crime em um lugar ermo, arenoso, próximo a um rio. Acabara de matar uma pessoa, dando-lhe pancadas na cabeça com um saco de areia improvisado. Em seguida, arrastou o corpo até a margem, amarrou-o a uma pedra e o jogou nas águas do rio. Emmanuel ponderou ao Chico que somente abordasse o assunto se o próprio Senhor o provocasse. Caso contrário, que ficasse quieto. Aquele homem, que não cessava de andar bastante nervoso, criando coragem para abordar o Chico, resolveu dele aproximar-se e desabafou. "Eu tenho um remorso muito grande. Há mais de 30 anos cometi um crime." Surpreso, o senhor ouviu a resposta do médium. "Eu já sei." E narrou-lhe o que vira na tela mostrada por Emmanuel. A infeliz criatura, preocupada com o sigilo, desesperada, observou que ninguém sabia do ocorrido e que o crime nunca fora descoberto. Procurou esquecer a tragédia, dedicando-se desesperadamente ao trabalho. Tornou-se industrial e enriqueceu. Desabafou a Chico que não suportava mais o remorso e queria procurar a polícia para confessar o crime que cometera, imbuído de doentio ciúme. A vítima era seu amigo e imaginou, de maneira absurda, que ele mantinha relações amorosas com sua esposa, companheira corretíssima. Convidou-o assim para um passeio e o assassinou. Ao Chico, Emmanuel, presente àquele diálogo, asseverou que era muito tarde para procurar a polícia, porque ante as leis da terra o crime estava prescrito. Além disso, confessando o homicídio, ele agravaria a situação, mexendo com 5 pessoas envolvidas na tragédia: a vítima no plano espiritual, a esposa e mais 3, de que não me recordo, provavelmente os filhos. Após a prudente observação de seu mentor, Chico disse ao industrial: "Eu não quero saber qual é o seu nome e nem de onde o senhor é. Emmanuel lhe recomenda que faça, como a situação financeira é muito boa, o máximo de caridade que puder até o fim de sua vida, pois a prática da caridade
sensibilizará a vítima e atenuará a ação perniciosa dos obsessores. Chico concluiu. Assim procedendo, o Senhor não ficará livre do julgamento no plano espiritual, mas sua pena será abrandada. Hoje paramos na página 60. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigada por nos auxiliarem na leitura das páginas. Faça com que as vibrações que daqui saíram possam ter sido boas, para chegar a todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, para que eles possam se sentir abraçados, com sua fé renovada, acreditando que tudo vai passar, que pode demorar um pouco, mas vai passar. Não podemos perder a esperança. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja.